Olá a todos, sejam bem-vindos ao quarto episódio da segunda temporada do Coast to Coast Podcast. Além das estreias que vamos falar mais à frente, hoje Francisco Martins é um rookie nestas andanças e vamos falar das finais das conferências e tentar antever e já falar do momento mais esperado do ano, as finais da NBA. Bem-vindo, Francisco. Estás nervoso, mas pronto para aquecer e entrar para marcar uns pontos nos teus comentários neste podcast? Vamos ver se venho numa Triangle ou se venho numa Jeff Teague. Olá a todos e obrigado pelo convite. Primeiro, não podíamos passar para o tema principal sem te apresentares aqui um bocadinho. Há uns anos era capaz de não te convidar porque o teu gosto basquetebolístico não é o melhor, mas vou-te deixar falar para as pessoas perceberem porquê. Na verdade não sei do que é que estás a falar. Não sei se estás E tu a falar sabes da o que é minha que eu estou a equipa falar. da NBA. É disso? É isso, É? quase, ao Obrigado. contrário. Pronto. Basicamente a minha equipa são os Cleveland Cavaliers, que lideraram a oposição dos Golden State Warriors, dos teus Golden State Warriors, e pronto, travámos duras batalhas e foi duro e criou-se uma rivalidade interessante, mas agora até tolero os Warriors e até apoiava que o Curry fosse MVP e tudo. É verdade, isto às vezes muda porque até eu agora gosto dos Cavaliers porque tenho uma equipa jovem e com jogadores tipo o Garland, o Sexton, que são jogadores que acho que toda a gente tem um carinho especial por eles, a não ser que sejam, não sei explicar, têm que ter algum problema com os jogadores que têm imensa qualidade, apesar de achar que provavelmente em breve esses dois se vão separar, seja numa trade. Achas que isso vai acontecer? Agora, Pois, fugindo um agora pouco ao era o que eu ia tema, mas... dizer. Exato, acho que era o que eu ia dizer. Agora já nem os Cavaliers gostam muito do Sexton. Há vários rumores de trocas, envolverem inclusivamente jogadores bastante interessantes como o Tyler Hero. Também já se fala de eventualidade de uma troca para tentarem subir no draft e garantirem o Cade, mas não sei, vai ser um verão bastante interessante ali em Cleveland, porque o próprio Jarrett Allen não, é possível que possa eventualmente entrar numa trade para... Vamos ver. Há uma indefinição muito grande e acho que vai ser uma equipa interessante de acompanhar na off-season. Sem dúvida, e até há uns dias eu li uma notícia que o Kevin Love poderia vir para os Warriors e eu sei que essa te iria gostar um pouco porque Gostavas? eu gostava, honestamente, era um jogador que poderia ser uma pedra até mesmo para ajudar os próximos rookies caso nós escolhemos mesmo alguma coisa no draft, porque tenho algumas dúvidas que as nossas picks sejam trocadas, porque eu não sei, eu juro-te que não sei muito bem ainda o que é que poderá acontecer, porque são duas escolhas super valiosas no draft. Mas ele não tem muita paciência para os miúdos, a julgar por alguns episódios e tal. Não sei se for por aí, não sei, talvez para tentar alguma coisa mais a curto, médio prazo, mas a longo prazo não é um jogador que conte muito. Sim, e ainda por cima a melhor coisa que poderia acontecer era ser o contrato de veterano, que ele ia receber muito pouco e era quase só para tentar ganhar um título, o que eu esperava que se realizasse, porque eu acho que Kevin Love, Steph Curry e Klay Thompson seriam um trio fantástico, apesar do Kevin Love não estar no melhor nível, acho que poderia ser muito bom, mas agora podemos passar para o tema do episódio, porque senão se eu falo mais do Kevin Love ainda te deixo um pouco mal neste episódio, mas vamos lá. Então, sem mais demoras, que me dizes de começarmos por analisar a série que acabou primeiro? Eu estou a falar, claro, dos Phoenix Suns que venceram os Los Angeles Clippers por 4-2, que foi uma série marcada por bastantes ausências, porque primeiro o CP3 esteve de fora devido à Covid, porque acho que os festejos da fase anterior foram um pouco mais exorbitantes, e nos Clippers o Kawhi Leonard lesionou-se no joelho e ficou de fora durante todas as 6 partidas. E em termos de números, pelos Suns, o Devin Booker terminou a série com 25.5 pontos, 5.8 ressaltos e 4.7 assistências. Nos Clippers, o Paul George, liderou os Clippers com 28.7 pontos, 10.5 ressaltos e 5.5 assistências. Falou-se de muita coisa durante esta série, já toquei nas lesões, mas também se mencionou algumas vezes a arbitragem, porque parece que se esqueciam do jogo jogado muitas vezes nas discussões, porque até o próprio LeBron James, ele que se tornou um comentador oficial do Twitter durante estas séries, falou muito disso e o que seria caso os Clippers estivessem saudáveis a série toda. E eu agora passo-te a bola, digamos assim, para me
dizes o que é que achaste desta série, quais os jogadores que se destacaram para ti, de parte a parte, e claro, as desilusões, se quiseres mencionar alguma. Antes de mais, acho que devíamos dar os parabéns ao senhor Limpa Tudo, a.k.a. Torrey Craig, que já limpou os 2 títulos das 2 conferências e vai ganhar um anel. Por isso fica aqui uma menção bastante honrosa para Isto é ele. que é saber trabalhar. Pois, exato. Escolheu bem. Depois, lá está, como referiste, a série fica marcada desde logo pela ausência do Kawhi, que teve fora a série toda, e o Paul George teve que puxar os galões e melhorar e subir o nível. Só que eles viveram de Paul George e se calhar morreram de Paul George. A questão é essa, porque desde já esta série foi, a meu ver, das 2 finais, foi a melhor. Foi a que teve jogos mais renhidos, mais decididos até à última, e foi a que me cativou mais. Mas referia que Paul George fez grandes exibições, como referiste, 28,7 pontos de média, mas lançou da linha de lance livre apenas 77%, o que para um jogador como ele que de carreira tem 85% e de época está a lançar a 87%, foi prejudicial para os Clippers, principalmente aqueles lançamentos na ponta final das partidas, que depois prejudicaram os Clippers, principalmente em 2 jogos. Depois foi bastante bem acompanhado por Reggie Jackson, que me surpreendeu. Não é um jogador que normalmente eu até o costumava comparar muito ao Dennis Schroeder, porque por ser ali a terceira figura, como o Dennis Schroeder em LA, até eu costumava comparar muito, mas o Reggie Jackson surpreendeu-me, em momentos decisivos apareceu, assumiu, mas depois acabou por não ser suficiente para os Clippers. Depois já referiste as questões de arbitragem. Os árbitros tiveram sempre muito cuidado em relação à questão das faltas flagrantes e tudo mais, mas no jogo, creio que é no jogo 4, que é aquele jogo que tem pouquíssimos pontos, ficou 84-80 para os Suns, e há ali uma questão do Batum, que uma bola sai fora e eventualmente pode ter tocado na mão do Cameron Payne, e depois antes ou depois, não sei precisar, mas houve uma falta sobre o Terrence Mann que não contou, que eram 2+1, e foram tudo pequenos pormenores que acabaram se calhar por eventualmente prejudicar os Clippers, e creio que no fundo é essa. Os Clippers apresentaram-se muito multifacetados, porque Tyronn Lue mostrou que tem ideias, não é só como se costuma dizer, o pau mandado do LeBron James, como ficou. Exato. Há muita essa ideia. Exatamente. E tentou defesa zona, tentou small ball também, porque foi obrigado devido à disponibilidade do Zubac, que até fez os jogos que fez, os 4 jogos que fez, até teve bem, creio que na defesa ele costuma ter muitos problemas e até se conseguiu minimamente aguentar, e creio que os meus destaques vão por aí. Cousins também deu um contributo interessante, teve uma média de 9 minutos por jogo, mas conseguiu 8 pontos de média também. Creio que foi um contributo interessante, não havendo gente grande para jogar no pintado, foi o que se conseguiu arranjar, e creio que é um pouco esta análise que eu faço. E o que é que tu achaste, por exemplo, do jogo 2, onde existiu aquele célebre lance daquele game winner do DeAndre Ayton? O que é que tu achaste desse momento? Que há muita gente que acha que também é um momento a ser visto pela arbitragem, e principalmente os adeptos dos Clippers. Tenho aqui que dizer, eu li muita porcaria, digamos assim, sobre isso, e eu gostava que tu dissesse a tua opinião sobre isso. Houve muito vi algumas opiniões em relação ao suposto goaltending, porque a bola estava no enfiamento do ar, mas creio que eu não, pelo menos assim à primeira vista, não detectei nenhuma irregularidade. O bloqueio de Devin Booker, estamos em playoffs, creio que foi legal. Qual é a tua opinião sobre isto? Por acaso eu não vejo nada de diferente. Eu pouco li nos regulamentos, acho que aquilo é completamente legal, principalmente porque nos últimos minutos, nos últimos segundos de jogo, aquilo foi mesmo em milésimos de segundo, acho que não podiam marcar falta ali, e mesmo acho que foi casual. É quase como
um jogador bater contra o outro, e aconteceu. E acho que quando tu és adepto, às vezes perdes um pouco a racionalidade nestes momentos, até consigo compreender o que li sobre esse lance, mas na minha opinião é completamente limpo, é um passe estrondoso do Jay Crowder. Eu não sei como é que ele desencantou aquilo, porque ela passa mesmo assim a arrasar a tabela, e para mim é um momento que vai ficar na história, principalmente dos Suns, caso vençam o título. A partir daí é conversa que não vai mudar nada, porque os árbitros já não podem voltar atrás, mesmo que houvesse VAR, neste caso irem ao ecrã ver, acho que não mudaria nada, porque é mesmo um não assunto, mas tínhamos que trazer para aqui, porque foi sem dúvida um lance Mas é que mudou um jogo. exato, é um grande Senão, desenho do Monty Williams. E depois também, o Hunter o Aiton, perdão, ficou com os louros todos por ter concretizado os 2 pontos, mas o passe do Jack Crowder é muito bom e o bloqueio do Booker também. E exato. depois, eu até critiquei, até estava um pouco de pé atrás com o Monty Williams, porque ele tinha 2 segundos de tempo à entrada para o último minuto, creio, e a equipa fez alguns turnovers e creio que foi o Cameron Payne que tentou acelerar ali o jogo e depois acabou desarmado e uma série de más decisões, no fundo. E depois ele saca daquele desenho e tive que ficar calado. É mesmo, porque às vezes os treinadores sacam-nos assim os coelhos da cartola, e nós temos que voltar atrás nas nossas opiniões, e neste caso foi mesmo fantástico do Monty Williams. Até parecia, nós sabemos que ele é um discípulo do Popovich, e tudo isto, quando nós começamos a ver, tudo bate certo, tendo em conta a forma como ele aprendeu a treinar, digamos assim. E agora eu também gostava de falar de uma desilusão desta série, tem sido a temporada, acho eu, que é o Rajon Rondo. Eu Sim, contava, também tinha aqui anotado essa. porque eu acho que depois de ele ter saído dos Lakers no ano passado, numa maré alta, foi campeão, demonstrou que era um veterano que poderia encaixar em várias equipas, mas nestes Clippers ele, não sei o que é que se passou, se foi o balneário, se foi o treinador, se foi qualquer coisa que não bateu certo nesta temporada, e acho que foi uma desilusão para muito boa gente. E nesta série foi mais uma. Eu acho que ele não fez quase nada, e esperava-se que pudesse levar os Clippers às finais, como fez com os Lakers. Acho que até foi essa um pouco a opinião dos Clippers quando quiseram contratar, mas saiu completamente ao lado. Sim, é daqueles jogadores que tu queres sempre ter em playoffs, que estás a contar que ele toma boas decisões, mas depois ele também acabou só por fazer 3 dos jogos da série, e ele até dá no jogo 1, há uma reposição de bola dos Suns, e eles iam para começar a fazer o jogo das faltas, e ele perde o Devin Booker de vista, e o Devin Booker faz 2 pontos fáceis, e foi um erro defensivo que ficou na retina. E acho que até se nota que ele está um pouco, até mentalmente, como tu falaste nesse lance e em vários, nota-se que ele está, não é cansado fisicamente, porque ele já há momentos em que se vê que ele não parece a idade que tem, mas noutros aqui a cabeça parece que falha completamente, e ele provavelmente sairá dos Clippers este ano, e não sei onde é que poderá cair, porque depois de uma temporada assim, não há muitas equipas que queiram se calhar apostar um lugar do plantel para ele. Vai ter que ser mesmo um mínimo de veterano para ele novamente, mas não sei qual. Achas que há alguma equipa que poderá sonhar com o Rajon Rondo? Não sei, pois isto é um bocadinho do 880, tanto pode ir para um candidato ao título e efetivamente fazer aquilo que todos esperam dele, que é tomar boas decisões nos momentos decisivos. É um excelente passador, não lança extraordinariamente bem, mas até vai marcando agora. Ou também pode ir para uma equipa mais fraca e servir de mentor a alguns jogadores da mesma posição e eventualmente comandar ali as tropas. Lá está, é um bocadinho de 880. Duvido que ele vá para uma equipa ali de meio da tabela, por assim dizer. E depois Nós, isto é mais grave porque no fundo, mais grave, por assim dizer, mas nota-se mais esta falta de alguém para marcar os ritmos na equipa dos Clippers, porque do outro lado tens o Chris Paul, exato, que, sei lá, provavelmente da liga, base, mais puro, que tu point guard. dizes, lembras a seguir, exatamente, aquele que tu te lembras a seguir ao Chris Paul, se calhar pensas no Rajon Rondo.
e fez o Chris Paul a fazer o que fez, e bem acompanhado por o outro elemento do backcourt, o Devin Booker, e até o Cameron Payne, que também já podemos falar sobre isso, e o contraste é muito grande. Eu acho que podemos falar mais dos Clippers neste momento, porque os Suns vamos falar mais à frente por causa das finais, porque foi a equipa que passou às finais e podemos já antever um pouco Merecem. Exato, merecem mesmo falarmos, dedicarmos um pouco mais de tempo. Mas eu gostava agora, para terminar este assunto de Clippers, que me dissesses o que é que achas que vai acontecer a esta equipa, porque apostou tanto, mas foi mesmo balúrdios em Paul George e Kawhi Leonard, mas na verdade não deu certo, não temos títulos, não temos chegadas às finais sequer, temos 2 desilusões, porque eu acho que é isso que temos que falar, são 2 desilusões em 2 anos seguidos, porque não chegam sequer às finais de conferência, e eu gostava de saber o que é que tu achas que vai ser, qual achas que vai ser o futuro destes Clippers no próximo ano e no futuro, se achas que estes 2 jogadores vão continuar. Eu sou um pouco suspeito, porque desde aquela série do ano passado com os Mavericks, que eu tenho aqui os Clippers entalados na garganta, porque são um bocado um pouco uns bad boys dos tempos modernos, e não é um estilo que eu aprecio propriamente. Tens o Marcus Morris, que é perito nisso, o Marcus Cousins também se juntou, e o Patrick Beverley, claro, que entrou literalmente na cabeça do Devin Booker. E não é um estilo que eu aprecio propriamente. O que é que eu acho que vai acontecer? Tenho algumas dúvidas. Não sei, eu acho que nós também podemos retirar um pouco daquilo que é, por exemplo, o Kawhi ir para a bancada, em vez de estar no banco junto dos companheiros de equipa. Creio que não são equipa para muito mais. No fundo é isso. Quando o Reggie Jackson, que supostamente é a terceira figura, apareceu, mas sabemos que não é um jogador constante. Marcus Morris, por acaso, apesar de ter o feitio que tem, é um jogador muito versátil e bastante útil, mas depois fica curto. Depois já, por exemplo, o Luke Kennard, que é um jogador que vai ser nestes Clippers, está muito rotulado com aquilo que é o dinheiro que ganha, que é um caminhão. Agora não sei precisar os números, mas ganha muito dinheiro para o papel que tem na equipa. Apesar de eu até gosto do Luke Kennard, mas Também gosto. não acho que mereça receber tudo aquilo que recebe nos Clippers. O futuro não creio que seja muito animador. E Paul George e Kawhi provavelmente a determinado momento vão seguir caminhos diferentes. Eu também acho que sim, acho que vai terminar de certa forma como vimos aqueles Lakers com o Steve Nash e com o Kobe, nós achávamos que ia ser a melhor equipa de sempre e depois não aconteceu nada e às vezes acontecem estes falhanços, não vamos admitir que a partir do momento em que tens 2 superestrelas deste calibre que vai correr tudo bem, tens que estar a esperar as desilusões e estes Clippers acho que vão ficar rotulados para sempre como uma desilusão, a não ser que no próximo ano, lá está, nos tragam assim algo transcendente, uma ideia de jogo completamente diferente que possa mudar a nossa opinião, quem sabe no futuro. Mas Já agora, agora, acabando. já que falaste na ideia das tuas superestrelas, é o problema de concentrares o talento da tua equipa apenas em 2 jogadores. Um deles lesiona-se e ficas refém do que o outro pode fazer, não tendo Exato. ali outros jogadores que possam entrar. E viu-se isso também nos Nets, que a certo ponto era só o Kevin Durant que estava a arrumar contra a maré. E tu sabes bem que o Paul George às vezes é um jogador que não lida muito bem com ser a figura central e às vezes abana um pouco e cai nestes momentos e não demonstra o que devia, apesar de nesta série eu acho que ele foi capaz do melhor e do pior, que acho que é mesmo a definição da carreira de Paul George e por isso é que às vezes é tão massacrado com memes e com tantas piadas, porque nós nunca o vimos a ser bom do início ao fim, tem que ter sempre ali algumas oscilações e acho que é isso que vai pecar na carreira dele até ao final, principalmente depois daquela lesão que teve ao serviço da seleção, nunca mais vamos ver, por muito que me custe, porque eu até gosto muito dele, apesar de brincar muito, porque acho que também é normal, às vezes brincamos com certos jogadores, é normal e por isso é que ele vai ser sempre rotulado. E às vezes até dá pena, porque acho que é um jogador que tinha muito potencial para ser MVP. Não sei se concordas ou se achas que sempre, desde que o viste jogar, se achaste que ele ia ser MVP.
Pois, ele qualidade para isso tem. A melhor versão dele que eu vi, pelo menos aquela que mais gostei, foi em OKC, que era um jogador que pareceu-me estar mais focado do que aquilo que está agora. Depois a desilusão acaba por ser um pouco dissipada, porque tem jogadores como o de Marcus Cousins que se lembra de atirar a bola contra a tabela e quase partir a tabela. E aquilo a certo ponto é tão hilariante que nem notas que o Paul George falhou 2 lances livres e, enfim, lá está. Se calhar é jogador para, nestes jogos, fazer números em que a equipa está muito dependente dele, é jogador para fazer jogos extraordinários e tu olhas para os números e não tens nada a apontar, mas depois a equipa não passou às finais. No fundo é isso. É isso que vai ficar mesmo na história, pelo menos este ano, é que os Clippers ficaram mais uma vez pelo caminho, e acho que este pode ser o mote para passarmos para outra costa, a que está mais perto de nós. Eu digo sempre isto nos podcasts porque é uma boa maneira de começar. Na costa este, os Bucks mandaram embora mais cedo os Atlanta Hawks para irem de férias um pouco menos descansados, que eu acho que depois de perderem assim, acho que ninguém fica descansado, e é mesmo estando na areia das Caraíbas, acho que ninguém vai tirar isto da cabeça. E terminou com um 4-2 também, como na outra série. Acho que estas foram as finais das conferências do 4-2. E claro que antes de começarmos, de te passar a bola, não podia faltar os números que eu lanço sempre para a mesa. Pelos Bucks, o Giannis Antetokounmpo terminou as finais de conferência com 26,5 pontos, 10 ressaltos e 5,5 assistências. E no outro lado do campo, nos Atlanta Hawks, o menino Trae Young teve médias de 28 pontos, 3,3 ressaltos e 6,8 assistências. Mais uma vez, lanço umas questões que não podem fugir muito disto. Alguma vez durante a série achaste que os Hawks tinham uma chance de passar às finais? Na verdade, nem acreditava logo no início dos playoffs. Não é? Creio que eles foram uma grande surpresa e tudo aquilo que esta equipa conseguiu só traz coisas de bom para o futuro. Ganhar uma experiência extraordinária nestes playoffs. Se eu achava que eles podiam passar à final, tinha algumas dificuldades em dizer que sim, mas também tinha algumas dificuldades em dizer que iam eliminar os Sixers. Por isso, a partir do momento em que depois o Giannis também se lesiona, mas o Trae Young também tem problemas físicos. Os Milwaukee Bucks para mim foram sempre os meus favoritos a passarem à final. Eu não te vou mentir, eu ganhei um carinho especial a estes Hawks, apesar da camisola, a segunda camisola que eu trago hoje, que mudei um pouco o cenário. Para quem está a ver no YouTube, está a ver uma camisola diferente do habitual. Eu gosto muito do Giannis, desde que vi ele desceu das escadas no draft. Ele nem estava na green room na altura, e eu fiquei intrigada a pensar como é que este menino fininho foi escolhido tão cedo no draft. E aos poucos ele foi melhor, aos poucos ele em poucos meses já estava um verdadeiro, digamos, entre aspas, um animal de competição. Não há outra palavra que pode descrever, porque foi talvez da história da NBA, foi o jogador que mais evoluiu em tão pouco tempo. Ele em 2, 3 anos passou de um role player a MVP, e eu acho que não há ninguém que não tenha um carinho especial pelo Giannis. Mas estes Hawks é como tu referiste, ninguém achava que eles iam chegar tão longe, e esta equipa tão jovem, liderada por um jovem, que o Trae Young ainda, acho que nem 22 anos fez ainda, ou se fez 22 foi há pouco tempo. Exato. Foi a história dos playoffs, acho eu. Apesar de termos o CP3 e o Suns, já é outro patamar, porque eu acho que estes Hawks foram muito mais do que muita gente esperava. E o Trae Young, na primeira ida aos playoffs, porque há muita gente que se esquece disso, ele nunca tinha ido aos playoffs. Há jogadores com menos Não idade é que só já eu, não é foram. só eu. Sim. Tinhas o Red Velvet, que agora estou-me a esquecer do nome dele, só me estou a lembrar da alcunha. Kevin Durant. Exato, Kevin Huerter. Às vezes a memória vai mais para o que se vê. Exato. Mas é sempre assim, das equipas que os underdogs tomam logo o nosso coração por assalto, e foi isso que eu senti durante a série. E principalmente quando eles fizeram o 2-2,
eu acreditei que poderia ser possível, mas foi muito por causa dos problemas físicos que acho que os Bucks se venceram e conseguiram passar à próxima fase, não retirando, claro, todo o mérito que eles tiveram, porque têm jogadores fantásticos como o Jrue Holiday, o Chris Middleton, não é só o Giannis, porque às vezes as pessoas focam-se só no grande jogador, mas estes Bucks têm não só para este ano, caso vençam o campeonato, mas para o futuro vão ter sempre ali 3 jogadores que vão garantir mais balias, até para trazer mais, por exemplo, na off-season. Eu acho que um jogador, principalmente um veterano, acho que olhando para o plantel, escolhe os Bucks sem qualquer tipo de dúvidas. E foi isso que acabou por acontecer nesta série. Não sei se me queres dar agora destaques e desilusões individuais. Eu acho que estes dois que eu referi, o Trae Young e o Giannis, foram claramente as figuras principais, mas houve algumas segundas unidades que surpreenderam. Sim, antes de mais, deixa-me pegar naquela questão que tu disseste do poderio físico do Giannis e não querendo avançar muito, mas depois de falhar os 2 últimos jogos da final de conferência, já está aí apto a jogar a final da NBA e ele de facto, em termos de vontade, de querer, está e de tratar do seu corpo, está ao nível de um LeBron James, de um Kobe, desses jogadores fora de série que jogam, apesar de todas as lesões e de desgastar imenso o corpo, acabam sempre por fazer mais um sacrifício. Deixa-me destacar, o destaque maior da série, a meu ver, vai para as 2 estrelas secundárias, se assim podemos dizer, que eu acho que não são nada de secundárias, que é o Chris Middleton e o Jrue Holiday do lado dos Bucks, porque a partir do momento em que o Giannis sai lesionado, eles agarram na série e mesmo antes têm uma preponderância tremenda e depois são aquelas estrelas super abnegadas, não querem, não precisam. E o Giannis eu também acho que é um pouco assim, claro que nós damos sempre mais destaque ao Giannis nos Bucks, mas o Giannis não precisa de muito palco, por assim dizer. E o Chris Middleton e o Jrue Holiday são a mesma coisa, eles jogam um nível tremendo e estão a arrumar todos para o mesmo lado e em prol de uma mesma crença. Por exemplo, o Chris Middleton termina a série com 48 ressaltos. Foi o melhor, não é um número por aí além, mas foi o melhor ressaltador dos Bucks. Numa equipa que tem Giannis, que pronto, estamos a falar em termos absolutos, o Giannis não jogou 2 jogos, provavelmente se mantesse a média ia ser ia liderar os ressaltos dos Bucks. Mas liderou numa equipa. Quem os lidera já sabemos todos quem é, porque o Clint Capela não limpa Pois, tudo quase. claro. Do outro lado há um jogador à altura para isso. Mas numa equipa que tem Bobby Portis, Brook Lopez, o próprio Giannis, não é? Liderar nos ressaltos, depois 10 roubos de bola, mais depois o Jrue Holiday faz 60 assistências ao todo, 10 de média por jogo, mais 10 roubos de bola. Creio que são números de jogadores que claramente sentem que têm que o talento ofensivo não basta, que serem talentosos não basta, há que pôr muito trabalho em campo e depois tem, por exemplo, o PJ Tucker, que é um jogador extraordinário para aquilo que são as funções que desempenha. E os meus 2 destaques vão para o Chris Middleton e para o Jrue Holiday. Depois, em termos, eu dou uma nota negativa ao Brook Lopez. Não pelo que ele fez no ataque, mas na defesa, creio que esteve mal. Esteve mal, não sei se foi ele que esteve mal, se foi Mike Budenholzer que esteve mal, mas os Bucks preferiram sempre dar o mid-range, o floater ao Trae Young, não comprometendo o Brook Lopez numa troca defensiva e guardar eventuais alley-oops para o Clint Capela. E acreditando sempre que o mid-range não ganha jogos. Mas se calhar meter-se um bocadinho a jeito. Depois o Trae Young já sabemos que é extremamente efetivo naquele tipo de lançamentos e foi marcando os seus pontos e os Bucks poderiam eventualmente ficar em maiores dificuldades, mas depois, apesar de tudo, conseguiram vencer a série. Deixa-me também dar nota do lado Okay. dos Bucks para o regresso do Cam Reddish, que acho que é um jogador muito interessante e que regressou durante esta série
e fez números também bastante interessantes. E dava uma nota negativa do lado dos Hawks, é claro que nota extremamente positiva para o Trae Young, embora em certos momentos ele tenha jogado mais como se estivesse na fase regular, a tentar aqueles lançamentos muito para mostrar o seu range. Muito forçado às vezes. Exato, e muito forçado, e quando não marcou o primeiro, não marcou o segundo e continuava. De certo modo, acho que foi um bocadinho aquilo que ele não vinha fazendo nos playoffs até aqui. Dar a nota negativa que falei ao Bogdanovic, ele acaba por ser, em termos de números, talvez o segundo melhor pontuador do lado dos Hawks, mas não sei, senti ali, o que é que tu achas também? Senti ali pouca influência dele. Claro que ele, quando o Trae Young esteve de fora, aumentou os seus números, mas senti pouca influência. Esperava um bocadinho mais. Do caso do Bogdanovic, eu sinto isso desde o início da época, não sei se sentes isso. Eu dei muito hype a esta transferência dele desde que chegou aos Atlanta Hawks na off-season, até porque houve ali uns problemas. Acho que ele até era para acabar nos Bucks e acabou nos Atlanta Hawks. E eu achei que ia ser muito melhor do que o que foi durante toda a época, não foi só nesta série. E sinto que ele está um pouco um peixe fora da água neste plano de jogo de Mike Budenholzer, e acho que é como tu dizes, ele parece que ele está lá, mas ao mesmo tempo, quando tu precisas dele ao melhor nível, não demonstra isso. E eu acho que concordas comigo quando achavas que ele ia ser um jogador que ia complementar o Trae Young, e ao contrário e ao contrário aconteceu. Vimos mais o Daniel Gallinari, o John Collins, até o próprio Kevin Huerter, até o Cam Reddish, a serem mais esse amigo do Trae Young do que o próprio Bogdanovic. Ele parece que às vezes joga um pouco sozinho, não sei explicar. Ele joga para a equipa, claro, mas ao mesmo tempo parece que está num jogo só dele. E isso é muito, muito mal para estes Hawks, que provavelmente é outro jogador que eu acho que provavelmente não fica mais anos nesta equipa. Pois, não sei se ele precisa de jogar mais tempo na posição 1, se o que é, mas de facto esperava um bocadinho mais. Referiste o Gallinari, claro que também me estava a esquecer, fez, em termos de lançamentos, esteve muito bem, conseguiu 45% de lançamento de campo. Ele, às vezes, quando ganha ali posições interiores e mete o drible, eu até me assusto, porque não é um jogador muito elegante, mas depois é extremamente efetivo e dá um contributo extraordinário à equipa em termos de lançamento. E claro, também mencionar o Lou Williams, que num dos jogos em que o Trae Young esteve ausente, carregou a equipa, quando quase já ninguém dava muito por ele. E depois eu acho que o plano dos Hawks nunca foi efetivamente, claro que se pudessem passar às finais não iam perder a oportunidade, mas o objetivo principal passava por fazer crescer os jogadores, os mais novos, porque se tivessem como principal meta chegar às finais, provavelmente dariam mais minutos e minutos importantes ao Williams, por exemplo, e o que não aconteceu. Por isso, se calhar, lá está, Nate McMillan também entra nesta onda, ele que agora passou a treinador efetivo dos Hawks, entra um pouco nesta onda e acha que fazer crescer os jogadores é o mais importante. Olha, deixa-me dar-te uma curiosidade, que não sei se sabes, mas os Atlanta Hawks já foram Milwaukee Hawks, o Sim, que já é sabia. curioso. Quando estava a estudar, Isso em causa. quando estava a estudar dos Coast to Coast a primeira temporada, se ainda não ouviram, agora passaste-me aqui a publicidade, se ainda não ouviram, podem ouvir a primeira temporada onde falamos várias vezes da história da equipa, e isso é uma boa curiosidade. Mas tu tocaste aí num ponto bastante interessante, que foi mesmo essa ideia de que o Nate McMillan queria reforçar e dar aquela tarimba de playoffs aos jogadores dos Milwaukee Bucks, dos Atlanta Hawks, perdão. Eu acho que isso é mesmo muito bem pensado, porque tens principalmente o John Collins e o Trae Young, que são as duas maiores figuras, na minha opinião, desta equipa, nunca tinham jogado um único jogo e de repente vão às finais de conferência, o que foi algo que provavelmente deu
o que nunca tinham visto na vida. Eu acho que foi mesmo quase uma criança quando vai a Kidzania ou qualquer coisa assim de género, passa publicidade. É mesmo, é aquele, à Disney foi uma experiência que lhes vai ficar e no futuro provavelmente já vão querer outras coisas e já poderão dizer que foram às finais da conferência, principalmente o Trae Young, acho que precisava disto como um peixe da água. E eu acho que quem achava que ele não seria não seria aquele líder dos Ox, perdeu completamente essa ideia porque foi completamente fantástico. Não é por eu adorar, mas eu acho que não há ninguém que não diga que ele é o líder desta equipa, mesmo tendo apenas 22 anos, e isso é extraordinário. E muitas vezes, principalmente que são mais adeptos do Luka Doncic, que acho que é o teu caso, que eu lembro-me de nós falarmos sobre isso, que às vezes achavam que era só o Luka que era o líder dessa geração, mas acho que eles os dois, eu prefiro o Luka, claro, acho que é muito melhor jogador, mas o Trae Young não fica muito atrás e acho que esta série dos playoffs foi bom para meter à frente dos olhos de algumas pessoas que não é só um jogador que vai liderar esta nova vaga, e temos o maior exemplo nestas finais, que é o Devin Booker, que é um jogador fantástico, com tão tenra idade e já faz ver a muitos veteranos da NBA. E agora, acho que isto foi um bom mote para passarmos para as finais da NBA, que já começaram. Depois de analisarmos as finais da conferência, porque acho que já está tudo analisado, fizeste uma excelente análise a todos os jogos, que só foram 2, por isso não nos roubou assim tanto tempo, mas agora os finalistas acabaram por ser os Phoenix Suns no Oeste e os Milwaukee Bucks no Oeste. No início da temporada eu acho que quase ninguém, a não ser alguém assim que tenha feito uma aposta tipo Leicester a ganhar o campeonato de Inglaterra, achava que isto ia ser a final no início do ano. Eu não vou mentir, e está gravado, por isso eu não posso fugir muito. A minha previsão era os Lakers contra os Nets. Eu acho que isto não era uma resposta básica, mas pareciam as equipas mais capacitadas no início do ano, até quando fomos levados pela off-season, os Lakers pareciam muito melhores do que no ano anterior, mas o destino faz mesmo partidas e estas finais foram as mais surpreendentes dos últimos anos, acho que ninguém tem dúvidas sobre isso. Até mesmo quando os Toronto Raptors chegaram às finais, nós já estávamos muito mais à espera do que ver uma final Phoenix Suns e Milwaukee Bucks. Nós já tivemos o primeiro jogo, que terminou com a vitória dos Phoenix Suns por 118-105 em casa, com os adeptos a gritar Suns in 4. Vamos ver se será isso que vai acontecer. Na estreia das finais que tanto desejava, o CP3 brilhou com 32 pontos, 4 ressaltos e 9 assistências, com apenas 2 turnovers. O primeiro, gostava que tu me dissesse o que tu destacaste neste jogo e depois que me dissesse como é que achas que vão ser os próximos jogos, tendo em conta o que já aconteceu nesta primeira partida. Eu destaco claramente CP3, porque não sei se viste os filmes do X-Men. Viste? Não, por acaso. Marvel, Mas eu sei que. para quem viu, o Quicksilver, que é um super-herói que corre muito rápido, às vezes tem cenas em que nós vemos aquilo que ele vê, ou seja, ele está a andar muito rápido, mas vê tudo a passar à sua volta muito lentamente. Eu sinto que é um pouco isso, é assim que o Chris Paul joga, porque parece que está tudo a acontecer à volta dele, mas ele arranja sempre um espaço para meter a bola no buraco da agulha e, ora, assumir os seus lançamentos, ora, facilitar o jogo para os colegas e fazer extraordinárias assistências. E eu fiquei extremamente agradado com a exibição dele e também do Devin Booker, porque creio que muito patrocinado por aquilo que é o sistema defensivo dos Bucks, que envolve trocas constantes, alguém que lhes diga que o prazo para troca já terminou, mas e o Brook Lopez meteu-se mais uma vez em problemas, desta vez está a assumir as trocas com jogadores mais pequenos. No entanto, ele e o Bobby Portis levaram com muitos lançamentos em cima que os Bucks vão ter que arranjar uma forma de defender melhor, porque senão vai ser um mimo. Eu estava à espera de ver mais lançamentos de mid-range, quer do Chris Paul, quer do Devin Booker, que aconteceram, mas para aproveitar isto caso os Bucks defendessem da mesma forma que defenderam contra os Hawks,
para aproveitar aquele espaço em que o Brook Lopez se resguardava muito perto do cesto e o momento em que ora Chris Paul, ora Devin Booker pudessem eventualmente ultrapassar os seus defensores, e estava à espera desses lançamentos, que o Devin Booker tem um pull-up ali de mid-range lindíssimo, e claro que o Chris Paul também. E são esses os meus principais destaques. Destaque também para a resiliência do Giannis, que terminou com 20 pontos e está aí, 17 está aí para as ressaltos. curvas, exatamente, está aí para as curvas para lutar pelo título. Depois isto, o que eu espero dos restantes jogos da final é, sinto aqui um sentimento agridoce, mas eu espero que os Suns ganhem, porque gosto muito do Giannis, mas ele vai ter ainda mais tempo. O Chris Paul está, ninguém diz, mas está na fase descendente da carreira e creio que pode ser uma oportunidade de ouro que ele tem aqui para conquistar um anel. Eu acho que o Chris Paul não está na fase descendente, está ali, estás a ver aquela fase da curva, que ela está assim, está mesmo no meio da curva descendente, está a começar a descer. É a minha opinião, porque eu acho que ele parece que de repente começou a carreira de novo, ele parece uma criança. É como tu referiste a tua ideia dos filmes do X-Men, mas é mesmo algo que nós nunca tínhamos visto do Chris Paul. Ele está na equipa certa, com os jogadores certos, com tudo correu da melhor forma para ele chegar às primeiras finais. E ele já teve plantéis melhores, na minha opinião, do que este que está a ter agora. Mas a forma como ele acarinhou o Devin Booker e principalmente o DeAndre Ayton, que ele diz que merece um caminhão de dinheiro no final do ano, todas estas pequenas coisas fizeram desta equipa um plantel que tem os ingredientes todos para dar certo, com um cozinheiro também, com o Monty Williams, que para mim tinha que ter sido o melhor treinador do ano. Foi um roubo, na minha opinião, o facto. Agora é fácil falar, mas sempre gostei mais dele durante todo este ano. Acho que já sabia o que é que ele tinha feito e o que é que poderia fazer no futuro, e acho que agora a NBA, se pudesse, voltava atrás e dava-lhe o prémio de melhor treinador do ano. Mas eu acho que até é um bom motivo para no próximo ano ele continuar a fazer assim coisas fantásticas que nos habituou nestes playoffs e na regular season. Mas antes de falarmos novamente nos Suns, porque são a equipa que está melhor neste momento, eu ainda não tinha tocado no Brook Lopez a falar nas finais da conferência, porque queria mesmo tocar nesse aspecto depois de tu teres dito tudo. Acho que disseste completamente a minha opinião. É um jogador que eu até gosto do Brook Lopez, mas eu não sei se é culpa dele ou do treinador, como tu referiste bastante bem, mas ele parece que está com medo de assumir o garrafão. Ele se talvez tivesse um jogador mais ao lado dele, que não fosse o Giannis, porque às vezes o Giannis não está tão perto defensivamente e está mais um pouco à frente para, por exemplo, alguns contra-ataques que possam existir e que está um bocadinho mais à frente, mas o Brook Lopez parece que com jogadores pequenos, porque ele superioriza-se fisicamente a qualquer um deles, mas não consegue mesmo fazer nada, e já tinha acontecido nas séries anteriores com o Trae Young, e neste caso está a acontecer com o CP3 e com o Devin Booker, e todos têm a mesma. Comparo-os muito fisicamente, são jogadores com estilos de jogo bastante parecidos, mais o Devin Booker do que o CP3, porque o Devin Booker é um jogador que lança mais e que tem um mid-range mais forte e lança melhor de 3, mas é sem dúvida o jogador menos até o momento, até nem digo só nas finais, mas em todos os playoffs destes Milwaukee Bucks, e no futuro eu acho que eles precisam mesmo de um jogador do garrafão que seja, nem que lhe dê um contrato máximo, o que não será fácil, porque ele já tem uns salários bastante forçados, digamos assim, mas acho que é a posição que eles têm mais que melhorar se querem lutar pelo título. Já estão a lutar, não é? Isto é um pouco estranho, mas acho que se quiserem... Estamos a falar sempre dos melhores, neste caso. Exato. É um pouco... É um pouco estranho estarmos a falar disso, exato, mas é verdade. O próprio PJ Tucker às vezes parece que fica um pouco
mal na fotografia porque precisava ali de um colega melhor naquela posição. Não sei se concordas, mas é o que para mim é o ponto mais fraco destes Bucks. Eu acho que o Mike Budenholzer também já percebeu que há ali problemas, por isso é que o Brook Lopez não fecha os jogos, vai lá para dentro, o Giannis assume a posição 5 e vai lá para dentro o Pat Connaughton. Creio que existe, que ele reconhece o problema e o primeiro passo é esse, mas numa série em que ainda por cima provavelmente os Suns, devido à lesão do Saric, vão jogar small ball mais tempo, acho que com o Brook Lopez lá dentro vão passar mal. Essa foi também uma das más notícias deste primeiro jogo. O Dario Saric é uma notícia recente, até o jogo não foi assim há muito tempo, mas ele quebrou, ou melhor dizendo, o ACL dele. Foi dar uma curva, digamos assim. Ele vai ficar de fora durante bastantes meses e desejamos-lhe, ele não é o podcast, acho eu, mas desejamos-lhe as melhoras, porque é um jogador que eu desde que ele jogava nos Sixers que eu achava que ele podia ser uma boa peça numa equipa vencedora de um campeonato e tornou-se, porque mesmo não jogando mais, acho que mostrou a muitas pessoas que pode ser uma peça boa na NBA. E os Suns acho que o potenciaram bem o seu potencial, passando a redundância, mas acho que vai fazer muita falta estes Suns, mesmo tendo tantas peças fundamentais, porque é algo. Eu gostei muito de ver esta equipa dos Suns. Acho que são, deixa-me contar, 6 jogadores acima dos 2 dígitos, o que não é qualquer equipa que faz. E acho que é demonstrativo do que já tínhamos dito, que estes Suns são a equipa que tem melhor balneário da NBA durante esta temporada. Eu acho acho que é visível, e acho que às vezes o balneário ganha mesmo jogos. Sim, falando na questão do Saric, a melhor versão dele, pelo menos aquela que eu gostei mais, foi quando ele, no fundo, quando ele joga ali mais a 4. Ali a 5, acho que pode, dependendo dos encaixes defensivos, pode ficar um pouco curto. Mas lá está. A rotação interior dos Suns já era curta, não havia grandes alternativas a DeAndre Ayton. Mas agora vai ficar ainda pior porque, não sei, Kaminsky creio que não conta, e também acho que vai continuar sem contar. Não sei se... É para jogar naqueles trash É, minutes, aqueles minutos em que no alguém garbage vai estar time. a descansar, mas exato, não acho que Exatamente. não vai jogar muito, e eu nunca fui. Há pessoas que são fãs do Kaminsky, mas eu nunca fui muito com Sim, o também não jogo sei. dele. Acho que é muito curto para a NBA, apesar, é como nós já falámos, estar a falar mal de um jogador da NBA aqui sentados é sempre injusto, mas é o que nós Jogador temos que da NBA que fazer. está na final. Exato mesmo. Mas não sei se o Jay Crowder pode assumir ali a posição 5 num small ball, o próprio Torrey Craig, mas veremos, serão certamente opções que Monty Williams vai ter que tomar e que vão ser muito interessantes de acompanhar. Relativamente ao que referiste de muita gente acima dos 2 dígitos, é um pouco a imagem de marca dos Suns. Gostam de partilhar a bola, têm jogadores para isso. E mesmo já na final de conferência, quando o Devin Booker teve que assumir a equipa, o papel principal, o protagonismo, fez 11 assistências no primeiro jogo, em que terminou mesmo com triplo-duplo e com 40, 11, 13, 40 pontos, 11 assistências e 13 ressaltos. E o Cameron Payne nesse mesmo jogo fez 9 assistências também. Depois o Cameron Payne no jogo 2 faz 29 pontos, 9 assistências novamente. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Que mesmo o Chris Paul, que esteve fora no jogo 1 e no jogo 2 da final de conferência, foram capazes de, com protagonistas diferentes, manter a mesma ideia. E eu acho que isso é a prova do cunho do treinador. Eu não sei se também concordas neste estilo de jogo dos Bucks. Eu acho que eles estão a tentar copiar um pouco o que os Suns fazem, trocar muita bola, mas eu acho que eles não têm jogadores para isso. Não tem ninguém assim com um toque refinado como tem os Suns. Até têm a dobrar, que eu acho que o Devin Booker e
e o Chris Paul são dois jogadores com um toque diferente, que são uns maestros com a bola nas mãos, mais o Chris Paul, claro que é o point guard, para mim dos melhores point guards sempre da liga, mas é o que falta um pouco aos Bucks, porque o Chris Middleton, o próprio Jrue Holiday, não são jogadores que tenham essa técnica com a bola, são muito bons, claro, mas não têm capacidade para jogar como os Suns jogam, e às vezes o Budenholzer tenta copiar e não está a resultar. Eu acho que neste jogo 2 vamos ver uns Bucks completamente diferentes, e vai depender um pouco de como é que o Giannis vai entrar, se vai entrar mais saudável, se vai entrar mais cansado. Não, é mesmo esperar para ver, porque se há coisa que a NBA nos ensinou este ano é que não há favoritos. Até pode acontecer de repente mudar tudo, uma lesão, um problema físico muda completamente os resultados, mas eu gostava que tu me tentasses adivinhar quem é que vai vencer estas finais. Achas que vai ser 4-0, como algumas pessoas já estão a dizer que vai ser? Não, acho que vamos ter uma série comprida. O meu coração diz-me que vão vencer os Suns em 7 jogos, mas na realidade talvez os Bucks em 6. Creio que pode ser por aí. Deixa-me só referiste o toque, o touch a qualidade técnica do Devin Booker, mas de salientar que ele na final da Conferência Oeste fez 25 turnovers, que foi um número bastante destacado. E eu também tenho uma opinião um bocadinho diferente da tua relativamente ao Jrue Holiday. Eu acho que ele, lá está, é muito encorpado, mas eu acho que ele tem bastante técnica e é capaz de fazer boas leituras do bloqueio direto, e tomou excelentes decisões ao longo da série frente aos Hawks. E mesmo no jogo 1 contra os Suns fez 9 assistências. Por isso eu acho que há que contar com ele como ball handler da equipa, e estou confiante que vai fazer uma boa série. Que não fique a ideia de que eu não gosto muito do Jrue Holiday, por incrível por incrível que possa parecer, depois do que eu disse, eu adoro, e acho que foi a peça que a tua garrafa está, parece que fizeste de propósito. Essa foi boa. Acho que Se calhar fiz uma homenagem. se calhar se tiverem a ouvir no Spotify ou nas plataformas, acho que devem ver este minuto no YouTube, que vale a pena, o que o Francisco acabou de fazer, mas foi bastante engraçado, uma homenagem ao Devin Booker depois daquela garrafa fantástica que ele teve no jogo, e dou-te os parabéns pela criatividade, porque está igualzinho. Não sei se fizeste, Primeiro falo dos turnovers do gravaste. rapaz e depois Como é que tu podes fazer isto, não é? Ninguém vai, é um pouco coerente. Eu sou horrível a desenho, portanto não conseguiria fazer isso. Foi um bocado a olho. Eu Mas pensava pronto, que saiu bem. tinhas feito print e tinhas colado lá. Isso Não. Mas era. eu Mas arranjo um tutorial para tu depois partilhares com os fãs. depois pomos no YouTube um tutorial para Exato. essa. Exato. Mas como eu estava a dizer do Jrue Holiday, ele foi a peça que os Milwaukee Bucks precisavam para chegar às finais, apesar de muita gente já acreditar que os Bucks nunca iriam chegar às finais depois de tantas épocas a falhar, mas este ano é como tu dizes, pode ser mesmo deles, e nada está perdido, porque às vezes as pessoas deixam-se levar um pouco pelo jogo 1, e eu sei muito bem o que é que isso dá. Até já passei por uma situação em que a minha equipa estava a ganhar por 3-1, e depois não sei se conhece esse jogo. Foi bom, foi um momento feliz. Pois, Pelo menos eu gostei. não diria isso, mas vou deixar essa questão no ar para quem seja adepto dos Cavs, porque acho que é um momento que eu não me quero recordar. Mas não sei se tens mais alguma coisa a dizer sobre estas finais, porque com o jogo nós não temos muito para dizer, muito mais do que o que dissemos. Temos que esperar pelos próximos episódios, literalmente, porque não sei se vai ser contigo, vamos ver se vais voltar aqui, se quiseres voltar para falar destas finais, mas vai ser das melhores dos últimos anos, é a minha aposta.
Vai ser bom. Só para terminar, então, dizer que, por exemplo, o insucesso dos Bucks na temporada passada, frente aos Miami Heat, deveu-se muito ao facto de não encontrarem soluções para além do Giannis. O que desta vez me parece que está a ser totalmente diferente, e lá está, Chris Middleton e Jrue Holiday deram um passo em frente, neste caso mais o Chris Middleton, que é extremamente importante no clutch, uma vez que o Giannis não tem lançamento, e se lhe dão a bola durante muito tempo, vão fazer falta em cima dele e ele vai para a linha de lance livre e vai comprometer, como já sabemos. Por isso o Chris Middleton vai ser muito importante, e já arrebentou em termos de pontos. Fez quantos? Fez 20 pontos 29. no último período. Sim, e fez 20 pontos só no último período no jogo, Sim. no jogo 3, foi extraordinário. Depois no jogo 6 fez 23 pontos no terceiro período. Isto literalmente significa que ele pode rebentar a qualquer momento, e vai ser... O Giannis tem ali o braço direito e o braço esquerdo dele, acredito nisso. Eu acho que a palavra-chave para estas finais vai ser esperar e ver, porque nós nunca vamos saber o que é que vai acontecer. E é mesmo só no final vamos falar aqui mais sobre o que é que se passou durante os próximos jogos. Não sabemos quantos serão, por isso é esperar e ver, como eu já referi. Mas agora, Francisco, antes de dar por terminado este episódio, vamos colocar os teus conhecimentos da NBA à prova com o conhecido jogo, ou nem tanto, o que época é esta. Tu, como fã número 1 do podcast, já deves saber as regras, mas vou voltar a lembrar aos ouvintes. Eu dou-te 5 acontecimentos de uma determinada época e tu tens que acertar qual será. Estás pronto ou precisas de algum tempo para beber a tua garrafa d'água? Eu espero que tu tenhas noção que esta rubrica está para o Coast to Coast, como, sei lá, o Pressão no Ar está para o 5 para a meia-noite. Espero que tenhas noção disso. Mas venha lá isso. Venha de lá isso, então, acho que estás prontíssimo. Eu vou já começar por te dar os 5 acontecimentos. Na verdade, não estou. I found this on the web. A Siri ligou-se. Se ouviram algo diferente, foi a Siri que se ligou no meu telemóvel, portanto. Vamos lá. O Shaquille O'Neal foi o melhor marcador da NBA. Os Orlando Magic ficaram no primeiro lugar da Conferência Este. O prémio de Rookie do ano foi dividido por 2 jogadores. Penny Hardaway esteve na First All-NBA Team. E Dennis Rodman foi o jogador com mais ressaltos por partida na temporada regular. Qual é a época? Sabes que estamos ali nos anos 90? Pois sei. Mas o meu conhecimento relativamente à história da NBA é muito reduzido. Felizmente o Coast to Coast tem-me ajudado a alargá-lo. Mas não sei, não sei, o Dennis Rodman. Eu vi isso há bocado, porque eu fiz o meu estudo e eu vi isso há bocado, o prémio de Rookie do ano ser distribuído por 2 jogadores. Não me lembro, foi totalmente o ano. Deve ter sido do ano. Aí um 96, 97. Está errado. É 94, 95. Os Houston Rockets foram campeões da NBA ao vencerem os Orlando Magic na final por 4-0 e quebraram pelo segundo ano consecutivo os meninos de Chicago Bulls. Os rookies do ano foram 2, foram o Grant Hill dos Detroit Pistons e Jason Kidd dos Dallas Mavericks. Aqui o Dennis Rodman foi o jogador com mais ressaltos por partida pelos San Antonio Spurs ainda não tinha chegado aos Chicago Bulls. E o Hakim foi MVP das finais, não foi? Sim. O Hakim Olajuwon era sem dúvida algo do outro mundo, e quem ainda não viu nenhum vídeo dele, porque às vezes somos um pouco tapados nos anos 90 só com o Michael Jordan, mas é preciso perceber que o Hakim foi aquele jogador que não aparece no The Last Dance, o que às vezes... número 1 do draft? Sim, foi a escolha número 1 do draft. E às vezes as pessoas deixam-se levar, principalmente da nossa idade, deixam-se levar um pouco sobre o The Last Dance e aí não fazem nenhuma referência aos Houston Rockets, que foram campeões da NBA durante 2 épocas seguidas, não foi só uma, foram 2. E contra os Orlando Magic, que tinham o Shaquille O'Neal, o Penny Hardaway, que eram 2 jovens que poderiam... que eu acho que esta dupla tinha dado
às mil maravilhas se tivesse continuado muito mais tempo em Orlando, mas isso não aconteceu. Depois o Shaquille foi para os Lakers e toda a história que nós conhecemos com o Kobe também não teria acontecido, mas foi assim que a história nos ensinou, e espero que as pessoas que ouçam este podcast gostem desta rúbrica, porque eu adoro, acho que até às vezes gosto mais de falar da história do que do presente da NBA, às vezes acho que se nota um pouco. Mas, Francisco, espero que tenhas gostado de estar neste podcast. Obrigada mesmo por este bocadinho. Quero agradecer a todos os que nos ouviram e ouvem durante todas ou quase todas as semanas, porque às vezes falhamos um pouco, pedimos desculpa por isso, mas às vezes tem mesmo que ser. Francisco, obrigada mesmo, espero que tenhas gostado. Obrigado, adorei. E pronto, a dizer que sou o presidente do clube de fãs aqui do podcast, por isso estamos a angariar associados, juntem-se aí. Nós temos Patreon. Se quiserem ver, estão os links todos na descrição do YouTube, se quiserem ajudar um pouco o podcast, mas quem sabe o Francisco volta no futuro, mas agora vamos ver quando é que o Coast to Coast regressa, talvez muito em breve, e até à próxima a todos, espero que tenham gostado deste episódio.